Lucas capítulo 5. Os primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genesare, grande multidão se apresentava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se num barco e dali ensinava a multidão. Quando terminou de falar, disse Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas por seu Senhor que nos pede, vou lançar a rede. Novamente, desta vez, a rede ficaram tão cheia de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afunda. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. Pois ele e seus discípulos, seus companheiros, ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seu sócio Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus cura um leproso. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra o desapareceu. Então Jesus, instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vai e se apresenta ao sacerdote para que ele olhe e examine, e ordenou, levou a oferta que a lei de Moisés exigia. Pela sua purificação, isto servirá como testemunho. Mas as notícias do seu respeito se espalhavam ainda mais, e a grande multidão vinha para ouvi-lo, para ser curado de sua enfermidade. Ele, porém, se retirava para um lugar isolado ao fim de orar. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todo o povoado, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. O poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentando levar para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto e em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus, de mestre da lei, pensavam: quem é ele que pensa? Isto é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecado. Jesus, sabendo pensamentos, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande, mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra de perdoar pecado. Então disse ao paralítico: levanta-se e pega sua maca e vá-te para casa. De imediatamente, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa. Louvando a Deus, todos ficaram muito admirados, cheios de temor, louvando a Deus e exclamando: hoje vimos
coisas maravilhosas. Jesus chama Levi. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de imposto chamado Levi, sentado no local onde coletava imposto. Siga-me, disse Jesus, e Levi se levantou e seguiu. Deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra a Jesus. Muitos cobradores de imposto e outros convidados comeram com ele, mas os fariseus, mestre da lei, se queixavam aos discípulos: porque vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores. Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Discussão sobre o jejum. Algumas pessoas disseram: Jesus, os discípulos de João Batista, jejuavam e oravam com frequência. Os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto a festa do noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será retirado, e então jejuarão. Jesus também lhe apresentou a seguinte instrução: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Ninguém colocará um vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentarão e deixarão vazar o vinho. Estragará o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipiente novo, e ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amanhã terá o capítulo 6, não perca.